Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente às nossas lives de domingo, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essas lives acontecem todos os domingos, às 7h30 às 8h30. E o objetivo aqui é a gente conseguir abordar aspectos desde o diagnóstico até o tratamento dos vários tipos de bipolaridade. Como a gente tem feito esse ano, uma inovação no ano de 2025, toda semana um convidado diferente está aqui comigo para ajudar a responder as perguntas, tirar as dúvidas. Uma semana um psiquiatra, outra semana um psicólogo. E hoje estará aqui comigo uma psicóloga muito querida nossa, que é a psicóloga Andressa Versosa. Andressa, ela, além de ter feito todos os nossos cursos, está comigo na Faculdade de Medicina do ABC, no nosso ambulatório de transtornos de humor, onde a gente atende pacientes com transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, ciclotimia e outros transtornos bipolares. Então tem uma experiência grande, vai poder trazer para vocês quais as técnicas cientificamente testadas na terapia cognitiva comportamental para o manejo dos sintomas. Então hoje as perguntas, vou pedir que vocês insiram as perguntas nesse botão aqui de dúvida e aí eu vou fazendo a live com base nas perguntas de vocês, né? Vou pedir que a Andressa responda, traga suas experiências com o manejo desse transtorno e então peço que as perguntas sejam mais voltadas hoje para as questões dos sintomas, do diagnóstico diferencial e também das dificuldades diagnósticas e do manejo que a psicoterapia, o papel que a psicoterapia tem no manejo da bipolaridade. Quem não tiver oportunidade de assistir ao vivo, essas lives estão no canal do YouTube. Tanto as lives do ano passado quanto essas desse ano estão todas lá disponíveis para quem quiser assistir, reassistir e poder então se aprofundar um pouco mais, né? Ter acesso a algum conteúdo que acabou não conseguindo, né? Bom, a Andressa me falou que ela iria se atrasar um pouco por conta de algumas questões, então por enquanto eu vou abrir aqui as perguntas e já vou começar a trazer algum diálogo sobre isso. Uma pergunta que está aparecendo já aqui dentro, nas perguntas das caixinhas, por quanto tempo dura um episódio de mania, do transtorno bipolar? Então, essa pergunta às vezes ela é muito frequente, né? Quanto tempo dura uma depressão? Quanto tempo dura uma mania? Quanto tempo dura uma hipomania? Então, assim, existe um tempo médio, né, escrito na literatura, mas isso pode variar muito a depender de questões genéticas. Então, tem pessoas que podem ficar internadas no hospital em episódio de mania por meses, 4 meses, 5 meses. Eu consigo me lembrar de casos desse tipo. Mas, em média, um episódio de mania tende a durar 20 dias e, em geral, ele tende a melhorar mesmo sem tratamento com esses 20 dias. Isso não significa que as pessoas não devam ser internadas ou não devam ser tratadas, até porque os prejuízos, em geral, no episódio de mania, eles são muito grandes. Mas isso é a média que está descrito na literatura. Então, porque o que se pressupõe é que o sistema nervoso, ele não tolera mais tempo do que isso, e daí ele modifica a ativação cerebral nesse momento. E é claro que, em geral, a maior parte das pessoas que passam por um episódio de mania vão experimentar um episódio depressivo em sequência, né? Não, às vezes, um episódio depressivo maior, uma coisa exuberante, mas algum grau de oscilação de humor para a sintomatologia depressiva.
ver se tive alguns problemas em algumas lives aí para chamar o convidado. Acho que hoje não vai ter problema, porque o botão já respondeu rapidamente. Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Tô ótimo, e você? Tudo bem. Então já dei uma prévia, uma apresentada, mas eu queria que você se apresentasse novamente, em que estado que você atua, os atendimentos que você faz online, presencial, qual a modalidade, o que que você atende. Claro, primeiro queria pedir desculpa desses minutinhos e agradecer o convite. Eu sempre assisto as lives ao domingo, né? E agradecer tua disponibilidade de estar aqui no dia da folga, compartilhando muito conhecimento. E para mim é uma honra participar hoje. Então, sou a Andressa, né, psicóloga. Eu atuo com a terapia cognitivo-comportamental e trabalho na faculdade de medicina, no setor do transtorno bipolar, né, no qual tu coordena. Atendo em São Paulo, capital, mas atendo também os pacientes online de todo lugar do Brasil e do mundo, porque hoje também o atendimento online, né, tem a mesma eficácia do atendimento presencial. Então, resumo, a maior parte, né, dos pacientes que atendo atualmente é transtorno bipolar, também sou supervisora e aprendo sempre muito aqui contigo também. É, Temos já uma pergunta bem interessante aqui, ô, Larissa, que eu acho que isso assim, a gente fala pouco, eu pelo menos não me recordo de eu ter abordado diretamente esse assunto, que é em relação à mulher, ou mesmo ao homem, eu vou estender isso para o homem, que que estava gestante, e daí o filho nasceu. A pessoa tem transtorno bipolar e aí o filho nasceu. Quais orientações ambientais que são feitas para esse momento de pós-parto? Primeiro, né, é importante a gente falar que as mulheres que têm transtorno bipolar, elas podem ter filhos. A gente sabe, né, de que as mulheres acabam ficando com muito medo. Ah, se eu tiver filho, vai ter também um transtorno. E a gente sabe que não é assim, porque eu já vi também às vezes alguns profissionais no Instagram acabam aterrorizando, dizendo que não pode. A gente sabe que tem as medicações seguras. O primeiro, né, é realmente elas não abandonarem o tratamento, seguir o tratamento adequado com as medicações adequadas, que são seguras, e nesse período do pós-parto ter muito apoio, seja do pai da criança, seja da avó, de uma babá, porque a gente sabe que essa mãe, se ela acordar a noite inteira para dar mamar, isso vai ser um fator de risco muito importante para de repente ela desestabilizar. Porque a gente sabe que é uma rotina muito corrida, é uma rotina muito diferente que a mulher não estava preparada. Então, o apoio familiar é muito importante. Claro que a gente valida também o sofrimento da mãe, de muitas vezes querer ficar 24 horas com o bebê. Ai, mas eu fico pensando, eu tô ali dormindo à noite e meu filho está sendo cuidado por babá ou pelo pai. E é todo um trabalho de validação emocional, de que ela tem o direito de se sentir daquela forma, mas que ao mesmo tempo, e claro, ela vai estar mais ansiosa. A gente sabe que qualquer pessoa, um momento de estresse, tende a ter mais distorções cognitivas, mais pensamentos negativos, e é onde a terapia tá para dar o suporte para que ela entenda que mesmo que ela não esteja presente, não significa dizer que ela não está cuidando, até porque alguém que ela confia muito que está naquele cuidado, e que a gente sabe, Diego, que se ela passa a noite inteira acordada, se vier um episódio, seja de hipomania, depressão ou mania, de repente ela vai ficar afastada totalmente. Porque se os sintomas forem graves, às vezes é necessário afastar o bebê. Então você vai se afastar por algumas horas nesse período para que você durma, para que no outro dia você esteja bem, para que cuide do bebê. Então esse cuidado ele é muito importante, junto com o que aprenderam na terapia, das técnicas de regulação emocional, da reconstrução cognitiva. Quem é mãe e quem é pai, quem nunca ficou vigiando para ver se o bebê está respirando, se está dormindo bem, se dormiu muito, será que está vivo? E que isso é natural, né? Do pai, da mãe, você é pai, deve ter passado por isso, né? E aí a gente pode até estender para a situação, por exemplo, se o pai tem transtorno bipolar e a mãe não, por exemplo, é importante entender que este pai também tem que ser protegido no caso, no sentido de ele dormir num quarto separado,
levar a sério essas doenças, né? Porque muitas vezes as pessoas não enxergam que o órgão, né, o cérebro, ele tem que ser protegido assim como o outro. Se a pessoa tivesse, por exemplo, operada de uma hérnia com a barriga toda costurada, você não ia pedir para o pai sair carregando o bebê e abrir todos os pontos. Então, em questões de sistema nervoso central, de saúde mental, a gente também tem que entender essa importância. Hoje eu acho que está um pouco melhor, né, esse aspecto. Mas o pai também tem que ser lembrado, né? Existe até a depressão pós-parto masculina, e eu estendo para outras alterações de humor pós-parto masculinas, que obviamente não são por conta do hormônio da gestação, porque o pai não gestou, mas por conta desse estresse associado a essa mudança de rotina que vai acontecer com uma nova vida ali, que ninguém sabe muitas vezes, pelo menos se for de primeira viagem, como lidar, né? E que não leve isso para o lado de que o pai não quer ajudar, não tá nem aí. Porque numa circunstância que o pai trabalha o dia inteiro e à noite, devido a ele ter transtorno de humor e precisar dormir bem, talvez seja uma pessoa que não consiga ajudar tanto quanto a mãe gostaria, ela está no direito dela, mas que a gente precisa ver que essa questão de dormir na madrugada é como se ele estivesse tomando um comprimido, né, para tratar a doença. Tem gente que às vezes precisa, às vezes tirar um plantão, quer arranjar emprego de madrugada, e eles entenderem, né, que se você fizer uma terapia adequada, tomar a medicação direitinho, mas você passar a noite acordada para dormir durante o dia, não é a mesma coisa. Você pode tomar a medicação que for, mas se o seu cérebro ficar ligado durante a noite, seja trabalhando, ou no Netflix, ou nas festas, com muita frequência, isso vai fazer mal, né? E eu acho que assim, a gente pode até ir um degrau um pouco antes, né? Que é claro que isso não é uma recomendação assim totalmente baseada em evidências, porque isso não foi tão bem avaliado, mas em geral, até a questão da via de parto, tem que ser muito bem pensada, porque às vezes muitas pessoas, mulheres, eu quero ter um parto normal. E muitas vezes o parto normal ele é um parto mais imprevisível, porque ele vai acontecer na hora que ele tiver que acontecer, algumas intercorrências podem acontecer naquele momento, então se houver a possibilidade de uma programação de um parto cesáreo, isso vai trazer um controle maior ambiental sobre os eventos estressores, até porque você sabe o dia, vai ser de manhã, você vai amamentar durante o dia, você vai se sentir dor, recebe remédio durante o dia, se você tiver um sangramento, tá ali um monte de gente para dar suporte durante o dia. Então, isso é uma coisa a ser pensada, né? Porque eu já passei por situações onde algumas pacientes, não sei, numa fantasia de querer ter aquele parto da novela da Globo, acabam que infringem um alto estresse ali por situações que a gente não tem como prever e que daí depois venham consequências disso, episódios, por exemplo, de humor, que daí não necessariamente eles precisariam ter acontecido, né? Então acho que isso é uma coisa que eu sempre friso, né? No caso, por exemplo, se for amamentar no pós-parto, alguns medicamentos não pode amamentar, como o lítio, mas se for amamentar, é, também a mãe ela vai dar o mamar ali, uma última mamada por volta de 10 horas da noite, que é o horário que ela vai tomar os remédios para dormir. Depois que ela amamentou, enquanto o bebê está mamando, o leite está sendo formado posteriormente na mama, então ela não tomou o remédio ainda, então a criança está mamando, o leite está sendo formado, a criança soltou o peito, diminui a produção do leite, ele não produz mais. Aí ela vai tomar o remédio vai fazer um pico durante a madrugada e vai cair. Então, de manhã, quando o bebê for mamar novamente, ela vai ter menos concentração do medicamento no corpo. E de noite, claro, daí vai ter que ser um leite que ou foi guardado durante o dia, ou é uma fórmula artificial que vai ser dada durante a noite. Mas isso tem que ser feito com muita programação, né?
É, e saber, né, que claro, não é desejável, se fosse para escolher, ninguém escolheria passar por isso, logicamente. Mas saber que tem muita gente que às vezes teme, eu vou parar de tomar, vai que não dá nada, e que o estrago é muito grande. Só quem já passou, e a gente que trabalha e vê o que é uma depressão pós-parto, o quanto isso é grave para a mãe, o quanto isso atrapalha. Então, se você tem a chance, né, de não ter sintomas. E é bom a gente falar aqui, né, de que tem muitas mães que têm filhos e continuam tomando medicação, e amamenta durante o dia, e volta a trabalhar, e não tem oscilação de humor. Porque às vezes tem profissional que acaba, né, estigmatizando muito, não pode engravidar, se engravidar. Não, e tem a vida normal, desde que ela tem esses cuidados. Muitas pacientes minhas, por exemplo, tiveram filho, continuaram, nem precisaram fazer reajuste de remédio, faz o acompanhamento direitinho e tá tudo certo. São recomendações para o próprio bem-estar dela, para que ela esteja bem para cuidar do bebê, mesmo que seja ausente em poucas horas na madrugada, mesmo que seja muitas vezes não dando esse leite ali na madrugada, às vezes pode armazenar ou usar a fórmula, porque existe sim uma aromatização. Não é à toa que muitas vezes a mulher não pode amamentar, porque não é escolha amamentar. Tem gente que não conseguiu amamentar por N fatores, e aí ela vai ser culpada. Como eu vou ser culpado de algo que eu não controlo? É a mesma coisa que não consegue ter o parto normal, que as pessoas acabam romantizando muito na internet, e passei 15 horas é horário do parto. Imagine alguém que tem uma predisposição, né, para ter sintomas e passar 15 horas sentindo dor. Então isso precisa ser pensado, e não é se tornar menos mãe, é conhecer os meus limites, eu me preparar da melhor forma possível para quando esse bebê chegar, eu estar bem, porque toda gravidez já é muito estressante. Aposto que quem está assistindo está se sentindo validado. Nossa, será que ela já foi mãe? Ela está falando tudo que eu passei, porque não é fácil. Quem nem tem transtorno de humor na gravidez, já é muito difícil lidar. Imagine alguém que tem um transtorno de humor e que tem esse medo. Trabalhar esse medo, essas preocupações patológicas que vêm, focar no que está sob seu controle, de usar as técnicas da terapia, levar isso para a terapia, todas as dúvidas para o seu médico, porque quando fala a medicação foi estudada, tem evidências que não tem risco para a gravidez, para vocês confiarem de olhos fechados. E muita gente pensa, né, na depressão pós-parto, de fato é a alteração de humor mais comum no pós-parto, mas existem, maior parte, mais de 50% das depressões pós-parto, elas não são depressões pós-parto puras, elas são depressões pós-parto mistas. Então, ela vem com muita ansiedade, com muita agonia, desespero, ativação noturna, que a mãe não consegue dormir cedo, ela fica ligada até muito tarde, daí dificuldade de acordar de manhã, pensamento acelerado, irritabilidade em alguns casos, então, e às vezes até ideias de suicídio, né? E até de homicídio. Então, e até sintomas psicóticos em algumas situações. Então, é um tipo de coisa que, se eu já sei que eu tenho problema de pressão, eu vou correr o risco de fazer um negócio lá que aumenta a pressão? Vou. Então, é uma questão de inteligência, é uma questão assim de realmente buscar as informações e fazer o que é melhor para você mesmo. Eu sei, assim, eu concordo que é uma ditadura do aleitamento materno, assim, quando a gente teve a Mariana, de uma certa forma, a gente sentiu muito isso, o quanto que as pessoas, a sociedade como um todo, elas cobram um comportamento na vida do outro sem ter uma menor ideia do que está acontecendo na vida do outro. E às vezes até os profissionais de saúde, Sim. né? Pediatras e tudo, né? E aí eu me recordo de uma situação em que uma pediatra estávamos tendo uma condição de fazer o aleitamento materno e uma pediatra disse: toda mulher consegue amamentar. É questão de vocês se organizarem e quererem. Então, daí, por uma questão tão subjetiva como a amamentação, né? Porque a amamentação, ao contrário do que a gente acha, não é tipo assim,
nasceu e aí tá cheio de leite lá na mama e vai sair, vazar aquele monte de leite, igual na natureza a gente vê, né? Não é assim. Tem um componente cerebral envolvido na produção do leite e tem muito estresse associado à questão do pós-parto e das expectativas e até da predisposição, sim, da pessoa que produz mais, outra que produz menos. Então, às vezes, quando os profissionais falam esse tipo de coisa, isso é muito invalidante porque aumenta a culpa e aumenta aquela sensação de que você está fazendo errado, de que você deveria estar fazendo certo. E eu me recordo que uma profissional uma vez disse assim: Ah, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que seja feito o aleitamento materno até não sei quantos anos de idade. E aí, na hora do estresse, eu falei para ela, eu falei assim, doutora pediatra, a Sociedade Brasileira de Pediatria não está na minha casa às 4 da manhã. Então, é, tem que haver uma flexibilização nisso. Porque, assim, não há suporte, não tem como, já foram tentadas todas as possibilidades. Então, isso eu acho que é muito importante a gente colocar e desmistificar essa ideia de que a mulher Claro. tem que ter o parto normal, tem que amamentar, tem que parar os remédios, porque os remédios fazem mal, ela não pode ficar deprimida, se o bebê nasceu, ela tem que estar feliz. Não, se o bebê nasceu, ela estiver deprimida, ela não vai ficar feliz. E ela vai, às vezes, sofrer mais porque não está feliz. Então, isso é interno, é humor. A gente não consegue mudar, né? Sim. Mudando um pouco de assunto, tem uma pessoa perguntando aqui, qual que é o papel da terapia de família no transtorno bipolar? Assim, é feita, a pessoa está perguntando se é feita com todo mundo, só com uma parte da família e depois com a pessoa portadora. Olha, geralmente é mais interessante que você chame o familiar que convive mais próximo, seja o esposo, esposa, o pai ou a mãe, namorado, aquela pessoa que está mais próxima, e que você chame sessões separadas, para que aquele familiar se sinta mais à vontade para falar o que ele tem para falar, porque às vezes, dependendo do período que o paciente estiver, pode rolar um clima tenso, e aí você acaba perdendo tempo na consulta, então geralmente você atende o paciente, você sempre vai pedir autorização do paciente. Eu queria fazer uma psicoeducação com teu pai, com tua mãe, com o teu marido, para explicar sobre o que é o transtorno, até porque, Diva, a gente sabe que as pessoas conhecem o que é depressão, assim, no fundo da cama. Imagina, Diego, alguém que passa a vida toda numa depressão mista, até teve um episódio de pulmonia, e é por isso que ela fechou o diagnóstico para transtorno bipolar tipo 2, mas que ela passa a vida toda numa depressão mista, que a gente conhece que não é aquela que vai ficar sem comer, sem tomar banho, numa cama, mas ela vai gastar, ela tá triste, mas tem momentos que ela vai lá pra academia, ela vai fazer as coisas dela, aí ela tá estressada, aí ela fica várias coisas ao mesmo tempo acontecendo na vida dela que a família não entende que aquilo é depressão, mas ela tá doente, a família começa. Tá deprimida e estoura cartão. Tá deprimida e vai pra festa. Que história é essa? E para a gente explicar para essa família, porque muitos dos pacientes também que chegam passaram anos o quê? Tratando de maneira inadequada, de maneira incorreta, e é por isso que a gente está aqui nessa live hoje, para que as pessoas assistam e falem, eu passo isso, eu sinto aquilo, não de você se autodiagnosticar. Você tem um direito de falar para o médico de que, olha, a medicação não está fazendo efeito, e eu vi isso, eu sinto aquilo, será que seria o caso de uma hipomonia? Porque essas pessoas, elas são muito estigmatizadas. O paciente sofre e a gente valida o sofrimento da família. Não é fácil conviver com alguém que passou a vida inteira tomando medicação, e o pior é quando tem o tratamento, toma o remédio errado, o paciente piora, o que é que ele escuta dentro de casa? Vai todo mês para médico e para terapia e não melhora. Palhaçada. É culpa tua, porque todo mundo paga o tratamento e tu não melhora. E ele também não tem culpa de estar tratando de maneira errada. Então, a gente explica para o paciente, isso aqui é hipomania, isso é a depressão, mas uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte, a partir de agora, então vai botar a culpa na bipolaridade, estourou o cartão, traiu, fez o que quis. Não. Daqui para trás, ele não sabia o que tinha, tinha períodos que estava em pulmonia, nem sabia que estava em pulmonia, mas daqui para frente, a principal estratégia desse paciente é ter o autogerenciamento. Ele sozinho vai aprender a identificar quando ele não estiver bem, para quando ele não estiver bem, ele não pegar o cartão e estourar, ele fazer o quê?
mandar mensagem para o médico, pedir ajuda da família, falar com a psicóloga dele, olha, os sintomas estão voltando, precisa de um ajuste de remédio, não tenho me sentido bem, e ele vai melhorar e os sintomas também não vêm grave como antes. Isso é o tratamento. Não é paciente tratar e quando chegar numa oscilação de humor, ele falar, agora eu vou estourar o cartão, chegar lá em casa eu falo que foi hipomania, como a Andressa explicou, que em hipomania eu posso fazer isso. Tratamento não é para isso. É para o paciente, tudo aquilo que ele sofreu e que ele passou sem diagnóstico, sem tratamento adequado, não aconteça mais, porque ele vai saber quando ele não está bem, essas oscilações acontecem no começo de tratamento, quando o paciente não leva a sério. É importante sempre a gente deixar claro que a maior parte da vida de quem tem transtorno bipolar e trata de uma maneira adequada, ela vive a vida dela tranquilamente. Se ela escolhe ter um estilo de vida saudável, tomar o remédio dela, tudo direitinho. Então, eu acho muito importante chamar o familiar. Até hoje, nenhum paciente me proibiu, todos eles deixam com que eu chame e o relacionamento familiar melhora muito, porque a família começa a entender, a família começa a ressignificar aquele passado que foi difícil, de entender que não foi porque o paciente é mau caráter, porque a gente sabe que uma pessoa em mania e hipomania, ela se transforma. Ela faz coisa que não tem nada a ver com a personalidade dela. E vamos lembrar que quando ele melhora, ele olha para trás e fala, Andressa, olha, tem horas que eu lembro o que eu falava, o que eu fazia, me mata de vergonha, eu fico péssimo. E a família entender que isso também machuca e não vai adiantar ficar jogando na cara da pessoa. Ai, que tu fazia, que tu fazia. Gente, é passado. Ficar ruminando esse passado vai gerar um clima no relacionamento e não vai fazer com que seja consertado esse passado. É olhar daqui para frente. É difícil, mas não é impossível. E com o tratamento individual, seja uma terapia familiar, é totalmente capaz. Você. É verdade, né? Porque, por exemplo, no caso do transtorno bipolar tipo 1, a gente até pode pensar assim que, se a pessoa entrar em mania, ela vai ter uma perda completa de crítica e de autocontrole do comportamento. Mas mesmo no transtorno bipolar tipo 1, a maior parte das pessoas que entram em episódio, claro que podem ter exceções, mas a maior parte foi por não aderência aos medicamentos. Então, ainda no transtorno bipolar tipo 1, em geral, a pessoa vai ter episódios mais leves à medida que o tempo vai passando. Na bipolaridade tipo 2, aí, em geral, não há uma perda completa da crítica. Os sintomas eles estão presentes junto da vida da pessoa, mas ela não sabe que aquilo é sintoma e aí ela vai seguindo a vida dela. A partir do momento que ela sabe do diagnóstico, faz uma psicoterapia e é psicoeducada, tem uma responsabilização muito grande, porque depois de um certo tempo de tratamento, é importante que a pessoa se ajude no tratamento, no sentido de comunicar quais sintomas ainda não estão melhores, aos quais ela tenta controlar e não consegue, né? Eu me recordo de uma paciente que 6 meses depois de tratando, que é muito tempo, bipolaridade tipo 2, teve uma remissão grande dos sintomas em termos de angústia da depressão sumiu, ficou uma apatia, a irritabilidade sumiu, a impulsividade sumiu, o pensamento acelerado melhorou bastante, mas ainda tinha ativação noturna. Só que a pessoa não fazia não tomava os medicamentos no horário que tem que ser tomados. Então, isso vai gerando uma bola de neve, porque realmente ela não está em surto ali naquele momento à noite. Ela sabe o que está acontecendo. E eu sei que existe uma atração da bipolaridade pela noite, ela faz a pessoa querer fazer coisas de noite, mas a gente sabe também que tem um momento ali, ainda mais uma pessoa que já está tanto tempo e não teve estabilidade, que são 6 meses, é que tem uma parcela de comportamentos ali que não estão contribuindo, né? E aí chega um momento em que nós, como profissionais, vamos ter que tomar uma postura e dizer, olha, você não quer, né, tratar, porque realmente precisa ter uma parcela de responsabilidade aí nessa questão, né? É a mesma coisa em relação, por exemplo, ao uso de substâncias, em especial a maconha.
Essa é uma coisa que ela tem que conseguir, a pessoa tem que conseguir eliminar o mais rápido possível no tratamento. E pedir ajuda. Eu não estou conseguindo porque eu estou tendo fissura. Me dê alguma coisa para fissura. Agora, simplesmente falar, eu não consigo, não vou parar, não acho que tem que parar e tal. Então, existe daí. Como é que eu vou querer que toda a família entenda sobre e respeite, né? O diagnóstico e a condição da pessoa, sendo que o comportamento da pessoa não mostra um grande um movimento no sentido de ajudar-se a melhorar nesse sentido, né? Então isso é bem complicado. Tem uma pergunta aqui, se isso aparece muito essa pergunta na prática clínica, o quanto que estressores na infância, ao longo da vida, por exemplo, aqui o abuso sexual, o quanto que isso vai prejudicar a pessoa para sempre? A pessoa pergunta aqui em termos de tratamento da bipolaridade. Se isso vai atrapalhar para sempre, se a pessoa sofreu abuso na infância. Tá? Claro que isso é algo muito traumático, né? E principalmente na fase da vida onde o cérebro está, né, se desenvolvendo. É muito trágico. Quem estiver assistindo, tiver passado por isso, sinto muito. Mas isso não vai ficar o resto da vida. Se você faz uma terapia onde você consiga ressignificar isso de uma forma adequada, né? Utilizando as técnicas adequadas, você consegue, porque esses eventos traumáticos, eles acabam interferindo muito para que o paciente tenha crenças distorcidas de desvalor, de desamor, mas essas crenças, elas são trabalhadas na terapia cognitivo comportamental e o paciente consegue desativar essas crenças distorcidas e ativar crenças mais realistas, né, como se fossem crenças mais positivas, e para que essa pessoa consiga viver a vida dela tranquilamente, junto com a medicação, junto com a nova rotina, de não passar mais por esse estresse, porque tem pessoas que passaram por um trauma desse muitos anos, né? E muitas vezes foram vítimas várias vezes, infelizmente, tem pessoas que passam por isso. É um fato dizer que isso interferiu na vida dessa pessoa negativamente, isso é um fato, mas não significa dizer que durante a vida inteira isso vai trazer prejuízo, vai fazer com que ela não consiga viver a vida dela de uma forma tranquila, desde que ela trabalhe com um profissional sério, um profissional que realmente utilize as técnicas adequadas, e aí isso não caberia em, por exemplo, regressão, terapias holísticas, muitas vezes isso é muito grave. Tem até terapias que às vezes faz com que a pessoa fique perdoando esse abusador, né, de uma forma como se fosse uma obrigação, de reviver esse passado de uma forma inadequada, e isso pode gerar muito mais trauma. Então, vocês precisam ter muito cuidado com os tipos de terapia que vocês procuram, porque existe uma frase assim, né? Qualquer terapia é melhor do que nada. Não. Se você não tem condição financeira de fazer uma terapia adequada, ou mesmo uma pessoa que você. É melhor você não fazer. Conversar com um amigo que você gosta, é melhor não fazer, porque uma terapia inadequada é muito trágico. Porque, gente, um psicólogo na vida da gente, eu sempre falo, me formei em psicologia, nunca tinha feito terapia na vida, recém-formada eu fiz terapia. Quando eu comecei a fazer terapia, eu falei assim, gente, olha que legal. Olha a importância que eu tenho na vida deles, porque eu lembro que eu passava a semana inteira assim, eu vou contar para ela que não sei o que lá, que não sei o que lá. Falei, gente, o psicólogo é alguém na nossa vida que a gente dá muita importância, a gente dá muito significado. Uma intervenção errada que eu faço, uma interpretação errada que eu faço, e por isso que o psicólogo não tem que falar exatamente o que você vai fazer, é muito grave, porque o paciente ele acaba fazendo. Então, qualquer terapia é bem-vinda? Não. Se você não for fazer uma terapia adequada para aquele tratamento que você está procurando, é melhor você não fazer. Eu acho que tem duas frases que eu não gosto realmente nesse sentido. Uma é: todo mundo precisa de terapia. Porque essa frase, gente, ela descaracteriza totalmente o papel da psicoterapia. A mesma coisa que eu dizia assim: todo mundo precisa tomar remédio.
Bom, se todo mundo precisa tomar remédio, então todo mundo já veio com defeito, então não existe isso. E a psicoterapia é uma intervenção baseada em evidências específica para determinada situação diagnosticada, ou mesmo uma questão de não diagnóstico, mas questão associada a autoconhecimento e tudo, né? Então, essa é uma frase que me incomoda um pouco, porque eu acho que ela desvaloriza, na realidade, o papel do que é uma psicoterapia, né? Então, assim, não são todas as pessoas, mas aquelas pessoas que têm demandas, ou que ela perceba, ou que o ambiente que está à sua volta perceba, porque às vezes nem sempre a pessoa tem crítica, mas quem está em volta percebe que a pessoa tem alterações de comportamento que trazem prejuízos na vida da pessoa. Tem indicação. E a outra coisa é como a que você disse, toda terapia é bem-vinda, ou então todo acolhimento é bom e tudo, porque é isso. Quando eu estou em vulnerabilidade, eu fico muito favorável a aceitar, né, psicologicamente, tudo que está à minha volta estão dizendo para mim. Então a pessoa assim fica, né? Gente, quem nunca viu situação que a pessoa também sofre isso em religiões, por exemplo? A pessoa está vulnerável com câncer, sei lá, com uma coisa muito séria, e ela se entrega a uma seita, alguma coisa do tipo, e ela é roubada. Ou eu tive um paciente, por exemplo, que eu posso falar porque eu não vou falar o nome nem o contexto, mas o paciente tinha crise de pânico e numa religião que ele frequentava diziam que aquilo tinha conteúdo espiritual e que tinha que fazer as orações lá todas as vezes que dava aquela crise, porque era o espírito tentando dominar a pessoa, né? E aí vai crise, vai crise, vai crise, a pessoa vai lá no lugar várias vezes, até que chega uma situação em que a mulher diz para esse cara que estava tendo crise de pânico, né? Ah, ele começou a ter de noite crises também, né? E aí ele tinha que ir lá nesse lugar de noite até que chega uma situação que a mulher fala: não, você tem que ter relação comigo, porque daí esse espírito não vai realmente, vai sair completamente, tudo. Gente, eu ouvi isso, assim, sabe? Essas coisas acontecem, entende? E isso é porque tem uma pessoa com problemas, claro, essa pessoa que está nessa religião, ela tem problemas, ela está colocando esses problemas dela dentro de uma religião que não deveria. E aí, quem está com problemas e está vulnerável acaba sofrendo uma certa manipulação mental sobre isso, Claro. né? Então, em psicoterapia, algumas psicoterapias, elas têm uma linha de achar que existe uma raiz do problema. Então, por exemplo, assim, você tem esquizofrenia, então a raiz do seu problema é porque você foi abusado na infância, ou porque o seu pai gostava mais ou bateu em você na infância, ou porque a sua mãe e seu pai se separaram, enfim, vários fatores. E aí, se você encontrar essa raiz, isso vai ser resolvido assim, ó, pum, como um passe de mágica, e seus sintomas vão todos melhorar, seu cérebro vai voltar a funcionar. E, gente, e isso é muito enraizado na cultura popular. Essa história da raiz do problema, que remédio é só uma muleta até você encontrar a raiz do problema. Então, por enquanto você toma, mas à medida que você for melhorando e vai fazendo a sua terapia, você vai descobrir por que que isso aí tá aí. Aí sim você vai melhorar e vai encontrar. Gente, isso perdurou durante anos, essa E visão. até hoje, se o psicólogo não estuda o que é transtorno bipolar, Diego, imagina a pessoa tá no hipomania mista, depressão mista, e a gente entende que a irritabilidade é um dos sintomas. Aí o paciente chega na terapia e fala: olha, eu não entendo porque eu tô irritado. Dá vontade de esganar a pessoa tá comendo do meu lado, aquele martigado. Não sei. Aí a psicóloga começa: vamos ver se é o que a sua esposa falou, que não sei o que tá acontecendo. Gente, a pessoa, quando ela tem sintoma de irritabilidade, ela acorda. O vento passa na frente dela, ela já está irritada. Aí, se você não entende que isso é um sintoma, você vai. Será que é a esposa que faz você ficar assim? Será que não sei o que lá? O seu chefe, que é um abusador, que não sei o que. E muitas vezes o paciente não tem autocrítica, ele age de maneira grosseira, sem entender que é um sintoma, sem saber que é um diagnóstico. A pessoa tratada, mesmo que ela esteja irritada, ela se controla, ela vai usar o quê, gente? Stop. Ó, eu não tô bem, eu já acordei irritada, já mandei mensagem pro médico,
acho que eu tava voltando sintoma, vou me afastar um pouco, ficar na minha, porque a gente tá aqui nessa live o tempo inteiro falando o quê? Gente, quem trata de maneira adequada não é para ficar agindo como agiu no passado. Você vai aprender suas habilidades, você vai usar. Mas uma psicóloga que não entende, ela vai ficar procurando um monte de motivo e o paciente se sentindo o quê? Culpado. Eu sou uma pessoa ruim, eu tenho tudo da minha vida, eu fico estressado, eu grito com a minha filha, eu grito com a minha esposa, eu sou mau caráter, eu sou grosseiro. E é um sintoma. Ou então, minha mãe é tóxica, minha mãe é narcisista e ela que faz eu ficar assim, e não sei o que, e não Porque sei o tem um quê. sintoma que não está no DSM, mas que está até nos critérios minuciosos do Manual da Básica, você sempre fala que a pessoa fica mais o quê? Desconfiada, paranoica. A gente tá falando de psicose, não. A gente fica me deu indireta, falou pra mim, tá me olhando torto, o que é que a pessoa quer? Gente, muitas vezes não tem nada a ver. A pessoa com hipomaníaco, com depressão, o cérebro dela está doente. Ela distorce uma situação. Não é porque ela é mente, porque ela é mau caráter, porque o cérebro dela tá doente. Se eu tivesse no lugar dela, que tá com piadinha pra cima de mim. Se você não entende isso, então você vai na do paciente, aí você vai provocando o quê? Mais confusão. Só o que acontece. É, Família, como é? É paciente que fala de familiar e psicólogo que não estuda, não entende o transtorno bipolar, faz o quê? Às vezes o paciente se afastar da família, colocar o familiar como culpado, quanto na verdade, muitas vezes é uma forma distorcida e a forma agressiva que ele se comporta, que ele não tem autocrítica. envenena, né? Aí fica uma confusão. Pior, quantas vezes eu já atendi familiar que falou assim: olha, eu vou te falar bem que é a verdade. Eu ainda te dei uma chance, porque tem vezes que ele faz terapia e ele fica pior dentro de casa. Por quê? É o que eu acabei de falar. A pessoa, ela vai no que o paciente traz e que está distorcido porque ele está doente, ele não está mentindo, não está sendo um mau caráter, não entende do que é uma hipomania mista, uma depressão mista, e acaba fazendo o quê? Mais confusão dentro da família. Por isso que quando vocês forem marcar, quem tiver transtorno bipolar, você tem conhecimento direitinho, esse é meu diagnóstico. Não marque psicólogo sem falar o que você tem. Olha, eu tenho transtorno bipolar tipo um, tipo 2, eu tenho uns problemas aqui, eu quero resolver. Você entende? Porque precisa que entenda, porque senão vai ficar nessa que o Diego falou, ficar procurando motivo, sendo que para ter sintoma ninguém tem motivo, faz parte do que ele está tratando. Claro, às vezes tem um estopim, fiquei desempregado, deprimir, mas às vezes pode ser do nada, uma oscilação, e se o psicólogo não entende, o paciente por enquanto não entende porque ele não está psicoeducado, a confusão vai longe. Isso. Isso é grave, isso é muito grave, e até porque assim, o cérebro humano, ele gosta de encontrar motivo para as coisas, tá? Então, se aqui eu tô aqui, as luzes começam a piscar, aí alguém fala, ixi, essa casa aqui parece que já morreu alguém aqui. Aí o cérebro já fala, nossa, então foi isso. E, então, entende? O cérebro, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa cabeça, porque ela fica tentando encontrar explicações lógicas Para para tudo. coisas que acontecem no nosso ambiente. E às vezes as pessoas gostam até dessas psicoterapias que fazem interpretações. Porque elas vão começando a criar uma historinha na cabeça delas, então foi isso, você fez isso, então minha mãe era assim, aí foi Aí por a isso, e a minha autorresponsabilidade vai para onde? vai pro lixo, porque na realidade, então assim, minha mãe protegeu a minha irmã, então aí eu era a filha que não era desejada, por isso que depois eu lembrei que daí, nananã, minha mãe tinha um namorado, aí vai fazendo aquela cancelação familiar, e não sei o que, nananã, no fim, a pessoa tem raiva de todo mundo da família, E a vai confusão aumenta. vai aumentar, porque ela não tem como, ela precisa daquela família, e a autorresponsabilização. Do tipo assim, se eu tenho um sintoma, eu tenho uma questão que é interna e não tenho controle. E eu interfiro no ambiente. E aí, se eu interfiro no ambiente com uma irritabilidade, um comportamento impulsivo, isso volta para mim. Então, assim, a boa psicoterapia, ela mostra que existem sintomas, que eles são involuntários, isso é libertador de uma certa forma, mas também traz uma responsabilidade que a gente tem que ter sobre esses quadros, porque sou eu agindo no meu mundo e não existe pessoa 100% certa, 100% errada, né? A mãe me causou isso, eu sou totalmente culpado. Não, não existe 100% em nenhum dos casos. Então eu tenho que entender qual que é a porcentagem de culpa, entre aspas, de cada um desses fatores nesse processo, né? Então é uma psicoterapia que deve ajudar ao invés de piorar.
E as eu queria coisas, né? abrir um parênteses de que, assim, às vezes as pessoas começam a falar de transtorno bipolar na internet, e eu já senti que tem profissionais que falam e pregam um estilo de vida saudável como se a pessoa fosse um ET. Não tem nada a ver com isso. Gente, até que não tem transtorno bipolar. Amanhã você vai acordar 8 horas da manhã. Você vai acordar, ou trabalhar 8 horas, você vai acordar às 6. Pra que você vai ficar no Netflix até 3 horas da manhã? Como é que eu vou atender meus pacientes 8 horas da manhã se eu passar a noite toda acordada assistindo? Até que não tem transtorno bipolar vai se prejudicar. E quando a gente fala de sono adequado, a gente não está dizendo para você nunca mais ir em um casamento, não pegar um voo de madrugada, não fazer isso ou aquilo outro uma vez na vida. Você tem que viver uma vida que realmente consiga ser adaptada, mas não é de outro mundo. Igual a gente vê, proíbe café, proíbe chá, proíbe não sei o que, gente. Às vezes deixa o paciente muito mais ansioso, esse tipo de perfil, porque ele fica o tempo inteiro falando o quê, Diego? Eu vou viver uma vida que ela não é adequada possível para a minha realidade. Então, eu chuto logo o balde e no trato de uma vez, e a gente sabe que aqui é o que a gente está falando para vocês fazerem a maior parte da vida. Mas não significa dizer que você não vai participar do que todo mundo participa. Já teve paciente que mandou mensagem, ai, me deu pegar um voo de madrugada, será que eu vou surtar? Normal, né? Se for um dia que tu vai pegar o voo, veja com o médico, hora você toma antes ou depois. Ai, que eu vou pro casamento, não tem nada a ver. É importante a gente falar dessa flexibilidade, porque a pessoa tem que entender, né, Diego, que ela vai viver a vida tranquilamente como qualquer outra pessoa. Até hoje em dia, tá na moda, beber, fumar já tá ficando feio, tá todo mundo saudável, correndo. Vamos caminhar para isso, seja com transtorno, sem transtorno. Para quem quer viver muito tempo, é isso, alimentação saudável, a gente já sabe que faz mal mesmo, esse tipo de alimento. Então, o que a gente fala é o que qualquer pessoa com transtorno, sem transtorno, que queira viver bem, precisa colocar no dia a dia dela. Não é nada É, fora do normal, porque não é sustentável. exatamente, né? Mas o que acontece, tem muitos profissionais por aí que eles são profissionais do livro, são teóricos, né? Não atendem de verdade pessoas. Nós atendemos pessoa que é lá do SUS, onde os recursos são extremamente precários, até aquele paciente que tem toda a condição para fazer seu tratamento perfeito. E aí a gente sabe que a gente tem que flexibilizar. As pessoas são seres humanos. As pessoas têm vontade de comer pizza, têm vontade de tomar Coca-Cola, têm vontade de beber um vinho. As pessoas têm vontade de ir num casamento, têm vontade de viajar. Então a gente, assim, no livro está escrito, tá, mas a vida real, ela é uma vida, a vida ela tem que ser real, né? E eu tenho que ser empático também com as pessoas, porque se eu tivesse isso e eu tiver que viver de um jeito totalmente militar, eu a pessoa vai falar assim, bom, eu prefiro não viver então, porque eu não tenho nada, não vou fazer nada, não posso ir em Não lugar é nenhum, não posso sustentável. tomar nada, não posso tomar café, não posso não sei o quê. Isso não vai se sustentar no longo prazo, né? E eu acho assim, também, em termos de tratamento de transtorno bipolar, é 50-50. 50%, ou até mais, eu diria, uns 60-70% da responsabilidade do tratamento da pessoa é do médico que tem que escolher o remédio certo que não dá efeito colateral, isso a gente não tem como saber, porque é só a hora que a pessoa tomar, e fazer as combinações para eliminar o máximo de sintomas que você conseguir. Tem uma parte que é da pessoa? Tem. Só que quando eu falo tanto de história de estilo de vida, de café, que eu falo de exercício, não sei o quê, é porque eu tô tirando a minha parte de responsabilidade disso, eu tô jogando no seu colo. Entende? Aí diminui a minha parcela de responsabilidade e eu jogo toda a parcela em cima da pessoa, porque agora ela, você não está melhorando porque você não está conseguindo dormir cedo. Se Uhum. você E o não paciente com fizer ativação atividade noturna, como é que ele aí dorme cedo? sintomática, se você não puder, se você não fizer atividade física, não tem nada que eu possa fazer por você. Se você não controlar a quantidade de comida com carboidrato que você está comendo, que está inflamando, que agora virou moda, né? Está inflamando o seu organismo, eu não tenho muito o que fazer por você, né? Então, isso é irresponsável, porque na realidade tem uma parcela desse processo que é do profissional, é da terapeuta, da psicóloga, do psicólogo, Imagina é do se ocupar, médico. Diego, o psicólogo ou o paciente que passa a noite todinha pensando em comida e não consegue usar a hashtag da TCC para emagrecimento e eu achar que é uma escolha dele se eu não souber uma ativação noturna, que ele acabou de passar no médico, o médico acabou de registrar o remédio e realmente ele está com um sintoma. Você pode explicar a técnica que foi. Se você colocar a culpa nele porque você não entende que isso faz parte do sintoma do que ele está passando, isso é muito grave.
O paciente, além de ele se sentir mal por estar passando por aquele estômago, que é muito difícil, ele vai achar o quê? Que ele é a última pessoa do mundo, que ele não consegue nem colocar em prática técnica. Por isso que eu estou aqui de novo falando. Você tratar, que tem muito psicólogo assistindo, paciente com transtorno bipolar, e você não entender bem do diagnóstico, ou você vai entender bem, ou você pode escolher outro transtorno, porque senão o risco de você errar, cometer erros graves, é muito grande. Eu dei aqui o exemplo de um que é corriqueiro, mas é que eu poderia passar a noite inteira falando. E aí aumenta o quê? A culpa do paciente, que não tem culpa de nada, tá com a medicação errada, ou muitas vezes acabou de trocar a dose, e ele realmente não vai conseguir. Ah, então não faz terapia, se não consegue usar as técnicas. Nada disso. Tem outras estratégias que a gente pode usar com esse paciente. E se a pessoa não tem energia e motivação para fazer atividade física, gente, ela não tem. Não é nesse momento do tratamento que você deve ficar falando de atividade física. A pergunta tem que ser simples. Está conseguindo? Essa é a pergunta certa que a gente aprende quando está lá aprendendo a fazer a anamnese. Está conseguindo fazer atividade física? Sim, não, por quê? Entende? Se a pessoa não está conseguindo, você não deve usar isso como uma tortura também, uma ditadura do exercício físico, da atividade física, porque você está ignorando que ela tem um transtorno. Você está pedindo para um paraplégico andar para ele poder melhorar. Só que ele ainda não está conseguindo mexer os pés. Então você tem que ter muita empatia nesse momento. A gente é técnico, a gente tem que fazer a técnica, mas a gente tem que estar sempre pensando como é que é a vida dessa pessoa, onde ela se insere, como é que ela realmente está. E porque senão vem umas orientações que são bizarras, né? Do tipo, você tem que acordar cedo, a pessoa está acordando meio-dia. Aí a pessoa diz assim, né? A terapeuta, às vezes, ou o médico, você tem que acordar cedo, 6 horas da manhã, para você equilibrar seu ritmo de cortisol e testosterona, seus Já faz hormônios. uma Aí você caminhada. Aí você vai fazer um exercício físico, aí você vai fazer uma meditação, a pessoa com pensamento acelerado, sem energia, a pessoa com desativação matinal, sem deprimido, então sem impulso, sem autoestima, aí ela não tá querendo ir na academia. Gente, e É você muito tá grave. enxergando essa pessoa, você tá enxergando o computador na sua frente. Não é possível você não tá enxergando a história de verdade que essa pessoa tá trazendo. Então tem que ter muito cuidado nesse processo, tem que ter muita cautela. E olha, mesmo as terapeutas que são da terapia cognitiva comportamental, eu já vi muita situação em que o terapeuta ele quer fazer a estratégia de ativação comportamental que está no livro, e aí ele vira um carrasco na vida do paciente, porque ele diz, não, você tem que não sei o quê, e a pessoa some da terapia porque não aguentou a pressão do terapeuta. O terapeuta não pode, ele, assim, ele tem que orientar as questões, mas ele não pode ser aversivo para a pessoa. Quantas vezes, Diego, eu já ouvi de paciente assim, que eu falei, não, você não é mais para musculação, não. Como assim? Meus psicólogos, tudo mandava ir para musculação. Com a energia que você está agora, nessa etapa do tratamento, você vai só levantar da sua cama, ouvir sua moça, fazer suas coisas. Nem precisa sair de casa agora. Depois você vai tomar um sol. Meu Deus, é a primeira vez que eu ouvi isso. É importante, porque das outras vezes mandavam ir para musculação ou fazer aula de inglês. Minha gente, quem não tem transtorno bipolar, não consegue fazer uma aula de inglês de manhã cedo muitas vezes, imagine alguém. Então, isso é muito grave. De novo, a gente dando o exemplo, Diego, de quando o profissional não estuda ou não conhece bem sobre os transtornos é grave. Vamos imaginar a situação e até dar um exemplo. Vai que alguém se identifica que ela está com depressão atípica, que não é uma depressão que o paciente fica angustiado, triste, chorando, mas ele tem muito sono de manhã, uma sensação de chumbo nas pernas e muita fome. Aí ele chega na terapia e fala: ah, eu tô comendo demais, mas você não fez o combinado, você não fez o que a gente falou de anotar o que estava comendo, de fazer não sei o que lá, não sei o que lá. E vocês que combinar de acordar cedo, como é que acorda cedo? Porque quem já teve depressão atípica sabe de manhã o peso que está o corpo e durante a tarde melhora. Então, se eu não conheço dos sintomas, como é que eu vou fazer a intervenção? É, exatamente. Tem uma pergunta sobre remédio aqui, eu vou responder porque eu acho muito chato não responder, porque é importante. A pessoa diz que está sem menstruar há 6 meses e está perguntando se pode ser por conta do risperidona. Pode ser porque pode aumentar um hormônio chamado prolactina,
Pode não ser isso, pode ser outras causas, mas tem que investigar, porque isso pode ser em decorrência do medicamento, sim, mas pode não ser também, né? Tem uma outra pergunta sobre medicamento aqui que eu acho que temos que falar, porque. Claro. Não, não é essa aqui, não, desculpe. É... hum, Bom, eu não estou tentando achar aqui, mas é uma pergunta importante. Bom, mas a questão da risperidona e outros antipsicóticos, eles podem aumentar esse hormônio. Então, se a pessoa parar de menstruar, se não for gestação, né? Claro, tomar muito cuidado com isso. É... Ixi, eu apertei sem querer aqui, desculpa. Então, ficar de olho. Bom, estamos chegando ao fim aqui da live, né? Tem uma pessoa perguntando aqui que ela está querendo fazer mestrado e ela está com medo de ter uma recaída. Isso é muito comum, né? As pessoas às vezes começam a ter medo de recaída e com isso elas meio que paralisam a vida, né? O que que você diria para essa pessoa aí, É, Andressa? gente, olha, vocês vão viver a vida tranquilamente de vocês. Quem já tá tomando a medicação que deu certo, que tá há muito tempo estável, vocês existem duas preocupações, produtiva e patológica. A produtiva é quando eu me preocupo com a coisa que eu posso fazer. Ah, tô preocupada de me atrasar, vou sair meia hora antes, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tô preocupada se tiver um acidente e demorar o trânsito, tá se preocupando com coisa que você não controla. Então, diante do medo de deprimir, entrar em hipomania ou mania, o que está sob meu controle? O que é preocupação produtiva? Vou dar aqui vários exemplos, vocês completam da casa de vocês. Horário certo, voltar na minha consulta no dia que o médico mandou, conferir a medicação, não faltar medicação, usar as técnicas que eu aprendi na terapia. Se eu ainda não fiz terapia, fazer a terapia, dormir cedo, me alimentar, tá aqui. Agora, a preocupação patológica seria um exemplo assim. Se um dia eu deprimir igual ao passado, será que se de novo eu for voltar a estudar, como eu voltei na época da faculdade, eu vou deprimir, eu vou entrar em pulmonia? Quando isso vai acontecer? Se eu engravidar? São cenários muito abstratos. Seu médico não tem a resposta, seu psicólogo não tem, nem você vai ter. Você pode viver sua vida tranquilamente, não é qualquer estresse que significa dizer que você vai deprimir. Quantos pacientes eu atendo que às vezes morre até a mãe, o pai, termina casamento e a pessoa não entra em episódio. Por quê? A medicação está fazendo a parte dela e o paciente está mais resiliente às técnicas da terapia que ele aprendeu. Então, não é qualquer coisa da vida de vocês que vocês vão voltar a ter depressão. E mesmo, o Diego pode me corrigir se eu estiver errado, se voltar a ter os sintomas, o esperado é que você nunca mais fique grave como já ficou quando não tratava, quando não tomava remédio. Se ficou, alguma coisa você está fazendo. É igual o paciente que está anos bem, do nada ficou em mania. Investigar o que aconteceu. Vocês não vão do nada amanhecer em mania, do nada amanhecer em hipomania. Vamos colocar em prática. Eu sou paciente do Diego, e aí eu comecei na segunda-feira a perceber que eu dormi mais tarde. Aí passou terça, quarta, eu fiquei mais estressada no trânsito, no trabalho, percebi meu pensamento acelerado, aí eu fiz assim, segunda, terça, quarta, eu vou esperar da sexta-feira. Sexta-feira eu vou contar. Eu tive 4 sintomas. Meu pensamento tá acelerado, eu tô dormindo tarde, eu tô me estressando, eu tô comendo mais. Vou já mandar um e-mail para ele. Fez uma semana, vou mandar um e-mail. Você identifica no começo. Ou seja, aquela hipomania que você teve no passado, que você sofreu muito, ela não vai acontecer, porque no começo você identifica, você manda mensagem, seu médico faz seu reajuste. Então, não é grave como que você já passou. Mesmo que aconteça, que nem sempre acontece. Você pode passar por um estresse e não vai voltar os sintomas. E eu gosto de usar a metáfora de que a pessoa que está tomando remédio todos os dias, se ela não estiver falhando, claro, é como se fosse estar passando uma fita isolante num fio desencapado. Quanto mais tempo você passa, aquele isolamento vai ficando mais forte. Então, a chance de recaída, ela é inversamente proporcional ao tempo em que eu estou estável. Então, se a pessoa está estável há um ano, por exemplo, estável que eu digo poucos sintomas, né? Porque às vezes as pessoas também idealizam que estável é uma coisa totalmente Não sem nada de sofrer, não ruim. ter nada, não ter Ela vai ter tristeza. que entender isso em terapia também, o que que é estável, o que que não é, né? Mas muito pouco sintomática durante um ano, a chance dela ter uma recaída é muito pequena.
porque é progressivo essa proteção que ela vai acontecendo, especialmente com alguns medicamentos. O lítio, por exemplo, isso foi bem documentado que o efeito dele fica melhor quanto mais tempo toma. Mas é isso. Claro que a pessoa também, o que acontece é que ela vai perdendo um pouco da noção sobre o seu próprio quadro ao longo do tempo. Então, às vezes ela está melhor em termos de vários sintomas, mas tem um sintoma ali que ela não acha que está bem. E aí ela foca naquele sintoma como se esse sintoma dissesse que ela está péssima, por exemplo, né? E aí precisa na terapia essas tabelas de sintomas para a pessoa falar, não, Eu tava realmente, todo nossa, grave, agora eu tô moderada, agora eu tô leve. O próximo é os sintomas aparecer, porque ela acha que não tá melhorando, mas ela tá. Até porque vale a pena a gente sempre relembrar, né? De se eu tô deprimida, eu enxergo as coisas de uma forma distorcida. Porque a pessoa deprimida dentro de casa e no grupo dos amigos fala, ai, lá vem energia negativa. Ai, meu Deus, só passa o dia reclamando, só fala mal de tudo. Gente, não é escolha da pessoa, não. Se eu tivesse deprimida, eu tinha desmarcado essa live hoje. Vocês acham que eu ia estar falando desse jeito? Não, gente. Até eu que sou psicóloga, se eu deprimir, eu tenho que desmarcar os pacientes, porque eu não tenho habilidade, eu vou estar pensamento negativo igual eles. Então, a gente sempre lembrar, a pessoa ser ranzinza, a pessoa ser vista como energia negativa, é a depressão que faz você enxergar só o lado negativo. Aqui acontece as coisas boas, tem uma cortina preta. Aqui acontece coisas negativas, o cérebro deprimido só olha para isso e ainda aumenta. esse é um exercício que a pessoa que está em terapia tem que fazer diariamente, né? Esse pensamento que eu estou tendo agora, qual é o grau de distorção da realidade que esse pensamento está tendo? Quais os pontos da realidade que ancoram as evidências de que isso é um fato, isso é real? E aí, nesse processo, ele vai dissolvendo aquilo que gera ansiedade, porque aí ele fala: não, faz sentido, isso Só um não é pensamento da provável. minha depressão. Eu gosto que eles usem frases do tipo: eu já entendi que eu tô deprimido, tô melhorando. Muito do que eu tô pensando que me gera sofrimento agora é a depressão. E você pode falar com você mesmo coisas do tipo: ó, oh, lá vem a cabeça deprimida achar que eu não vou dar conta. Lá vem a cabeça deprimida achar que meu namorado vai terminar comigo. É da depressão, eu não vou ligar, é só um pensamento. Eu vou focar no que eu tô fazendo aqui agora. A minha cabeça deprimida faz eu pensar um monte de coisa que nem está acontecendo e muitas vezes nem acontece ou nem vai acontecer É nunca. porque tem gente que faz a fusão cognitiva, que é um termo técnico para quando a pessoa pega aquele lanche estragado da depressão e que ela sabe que está estragado, ela vai comer aquele Se lanche. Aí ela fica apega ao pensamento. e ela fica deglutindo aquele lanche estragado da depressão. Tá vendo como estava podre? Olha o gosto. E vai mastigando aquilo e deglutindo aqueles pensamentos e remoendo. Mas e se acontecer isso? Então, assim, se eu perder o emprego, aí eu acho que meu casamento termina. Meu casamento termina, ixi, a guarda da minha É. filha já era, porque vai ficar com a minha esposa. E nananã, e nananã, e nananã, e nananã. Aí, no fim, o mundo acabou. Porque aí é só eu morrendo mesmo, porque já era, não tem mais solução para mim, né? Mas é isso. Obrigado por ter estado aqui. Foi ótimo, como sempre. E boa semana a todos. Para quem não assistiu a live toda, ela vai estar disponível no canal do YouTube. Semana que vem tem Bom, mais. Tchau, tchau. obrigada pelo convite também. Boa semana, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.